E que atire a primeira pedra quem nunca tentou perdoar e não conseguiu. Quem teve dificuldades com alguém e não conseguiu superar. No vídeo de hoje a gente quer tratar um pouquinho dessa virtude que pode mudar completamente a nossa história. Perdoar é preciso, necessário, mas também é muito difícil. Eu sou o Juan Diego, essa é a Missão Guadalupe. E que Nossa Senhora abra os caminhos do céu para que Deus possa falar com você nesse vídeo. Gente, um temazinho relativamente difícil de falar, mas difícil mesmo é de viver. Porque o ser humano, ele é, por si só, melindroso, o pecado original deixou isso na gente. Então, uns com mais, outros com menos dificuldade de superar. Todos nós, em algum momento, guardamos mágoas de alguém, mas isso é necessariamente um meio de nos afastar de Deus. Porque se Ele nos perdoou, quem somos nós para não perdoar alguém? E o próprio Cristo nos ensinou muito sobre o perdão. E uma das coisas que Ele ensinou sobre o perdão é que não seria fácil e de que teria que acontecer repetidas vezes, como Ele disse lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 21, quando os discípulos questionam Ele de quantas vezes se deveria perdoar, e Ele diz 70 vezes 7, para deixar ali em cima do infinito do número 7, algo que pudesse ser ali um número para aquele tempo estratosférico, estratosférico. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos compreender que dentro de nós há sim sentimentos e ressentimentos que precisam ser retirados. E sem a graça de Deus nós não vamos conseguir. Todos nós temos facilidade em desculpar. A gente passa na rua, esbarra em alguém e fala, desculpa, perdão aí, daquele meio da boca para fora, mas em coisas mais simples. Mas perdoar é uma essência e algo extremamente divino. E só com Deus a gente consegue perdoar. Uma pessoa sem Deus, para ela conseguir conceder o perdão a alguém, esse perdão dela é fragilizado a uma próxima falha da pessoa, e aí todo o perdão vem para água abaixo, porque a desculpa é do ser humano. Racionalmente ele pode fazer, mas o perdão, segundo o catecismo da Igreja Católica, o perdão é esquecimento da parte de Deus. E você, ser humano, eu, ser humano, não consigo esquecer aquilo que alguém fez de mal para mim. Então eu peço a graça de Deus para que Ele possa me conceder a oportunidade e a virtude de perdoar alguém, ainda que eu não esqueça. E ali eu me lembro até do que aconteceu, mas eu não sinto mais dor. E uma coisa é fundamental. Nós precisamos, para conseguir perdoar alguém ou perdoar alguma coisa, olhar as pessoas com o olhar de Deus e não com o nosso olhar. Porque se eu for te olhar hoje de cima e embaixo, eu vou ver que você é limitado. Se você for me olhar então, você vai ver que eu sou extremamente limitado. Mas com os olhos de Deus nós conseguimos olhar dentro de uma pessoa, olhar para uma pessoa e considerar que dentro dela há o que há de mais bonito da parte de Deus. E que ainda que ela cometa muitos erros, há nela uma essência de Deus que pode ser resgatada. E talvez essa essência é resgatada pelo meu perdão. Vou ler uma palavra que eu gosto muito, 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 muito mesmo, que está em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Eu prego ela em todas as cidades que eu posso, todos os lugares que eu posso eu prego ela, porque eu acho incrível a frase. Se eu não pregar ela na essência, eu falo dela em algum momento. 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, diz assim: Mas o Senhor disse-lhe, não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando eu digo para você olhar as pessoas com o olhar de Deus,
Eu tenho consciência, gente, de que isso não é fácil. Mas eu tenho consciência também que esse foi o caminho para que eu pudesse compreender e perdoar muitas pessoas e muitas coisas. E eu sei que isso pode ser um caminho para você também. Aqui nessa leitura, a escolha, a eleição de Davi por parte do profeta. E ele chega lá e o pai dele começa a apresentar os irmãos, um mais forte, outro mais habilidoso. E aí o profeta diz, não é esse, não é esse, vai passando até que ele dá essa dura aí, né, no pai de Davi, dizendo, não é esse, eu rejeitei. Perdão. O próprio Deus fala, né, ao profeta quando ele se deslumbra com um dos filhos, não é esse, eu o rejeitei. E ele dá o recado para nós, que o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Quando a gente vê o coração, talvez seja a manipulação que a gente mais ouve das pessoas da igreja que não querem mudar de vida. Deus conhece o meu coração. Fica até romântico, né? Faz até uma voz de locutor de rádio para dizer que Deus conhece o meu coração. Mas isso não é desculpa. É exatamente por Deus conhecer o nosso coração que Ele quer que a gente mude mais e mais. Porém, cabe a Deus exigir isso das pessoas. A gente sempre tem que olhar para a pessoa com um olhar de inauguração, como se ela estivesse prestes a mudar. E, gente, é difícil, porque conforme a pessoa vai errando conosco, a gente vai perdendo ali as esperanças e as possibilidades de ter um bom relacionamento. Mas é essencial na vida cristã adquirir essa virtude de acreditar que a pessoa pode mudar, que ela pode ter uma nova história, de que ela pode sim, ser uma pessoa próxima a você de novo. E o perdão, ele tem uma série de benefícios e parte desse princípio. Você olhar para a pessoa e não ver os erros que ela cometeu, mas a essência dela. Muitas pessoas que cometeram erros com você com palavras, na verdade têm na essência dela um amor por você. Por isso que talvez as pessoas que mais precisam do nosso perdão e onde mais a gente precisa exercitar o nosso perdão é a nossa família. Porque na essência da nossa família nós somos amados. Mas ali por algum distúrbio, por algum evento contrário, palavras são ditas, coisas acontecem e aí a gente precisa recorrer à graça de Deus para conseguir perdoar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a eficácia do perdão no final do vídeo, mas eu quero passar rapidinho sobre alguns pontos que são importantes na sua relação com o perdão. E se você tem alguém ou algo para perdoar, você já pode aplicar isso nessa situação. Se você não tem, você vai orando pedindo a Deus para que Ele te dê essa graça, para que você não viva essas mazelas do perdão. Gente, a primeira coisa que você tem que saber é que a falta de perdão mata, viu? Mata. Existem várias doenças psicossomáticas que são causadas por falta de perdão. Algumas delas são algumas que a gente já falou aqui no canal, a síndrome do pânico, a depressão. Uma falta de perdão, uma situação mal resolvida pode ir consumindo a pessoa. Então, seria interessante você começar a trabalhar o perdão naquela pessoa que você nem tem mais, que você pensa até que está esquecida a partir de hoje, senão você vai morrer. E aí não vai nem perceber. Vai vindo as doenças e não só as psicossomáticas, mas as físicas também. Existe um estudo de alguns órgãos de saúde que até 2022 pode ser que até 50% da população mundial esteja com câncer. Entre 50% é uma casa sim, outra casa não, alguém com câncer. E estudos dizem que mais da metade dos cânceres são causados também por situações psicológicas mal resolvidas. Então, literalmente, se você não começar a perdoar, você vai morrer. E com certeza você não quer morrer, ainda mais de falta de perdão. Então, por mais que seja difícil para você, por mais que a pessoa não mereça, o passo do perdão também é importante para você, até mesmo para a sua saúde. Uma outra coisa importante é que quando você perdoa alguém, você libera a bênção sobre a sua vida.
Tem gente que está tentando passar no vestibular pela 30ª vez, passar na OAB pela 30ª vez. Tem gente que não consegue sair de uma situação financeira ruim há muito tempo porque ainda não perdoou quem precisava ser perdoado, porque ainda não deu o passo em direção a essa libertação. O perdão é uma libertação que precisa acontecer na nossa vida. É lógico que tem um monte de outros fatores, gente, né, que vai fazer com que você não conquiste seus objetivos, como a vontade de Deus, a sua competência, muitas outras coisas, né? O tempo de Deus, às vezes não é tempo de você conseguir aquilo, porém, é necessário que você considere a hipótese de que a bênção esteja travada no céu pela sua falta de perdão. Então é necessário que você libere perdão contra a pessoa que te machucou, libere perdão contra a situação que te machuca. E se você não conseguir, você vai rezando, pedindo a graça de Deus para conseguir, para que você comece a dar passos à sua liberdade de bênçãos. Liberdade, a sua libertação para as bênçãos. E o principal, gente, você perdoar é salvar a sua alma. Ninguém vai conseguir atingir aquilo que Deus quer e entrar no reino dos céus com o coração cheio de falta de perdão, com o coração todo atribulado e mal resolvido. Então você vai precisar cuidar da sua saúde, vai precisar liberar e libertar as bênçãos sobre a sua vida, vai precisar cuidar da sua alma. E para tudo isso, hoje eu quero que você compreenda que você vai ter que olhar as pessoas com o olhar de Deus, e em vez de olhar a face, o exterior, ou até mesmo aquilo que saiu da boca dela, aquilo que ela fez para você, ver a essência, o coração. E ainda que você não veja nada de bom naquela pessoa, tem uma frase que eu aprendi com uns amigos meus que me colocaram no meu lugar, sabe? Por pior que a pessoa tenha errado com você, se você não errou com ela, uma coisa você tem que ter em mente: é que você, sem a graça de Deus, faria coisas piores do que ela. Então, eu, sem a graça de Deus, eu seria capaz. Então, não há ninguém nesse mundo que eu possa olhar e não encontrar nela uma essência de Deus. Não encontrar nela situações onde eu posso considerar: não, ele fez isso comigo, mas também teve isso, isso e isso na vida dele, e teve também muita coisa boa que ele fez por mim, então eu vou reconsiderar. E como o perdão é em Deus, gente, é um esquecimento da parte de Deus, mas da nossa parte, o que dá para fazer é uma cura para que você olhe para trás e não sinta mais dor naquela situação. Se lembre que aconteceu com uma certa até tranquilidade. Você vai precisar identificar as situações da sua vida que necessitam de perdão e colocar essas situações em oração e em constante vigilância. Como assim constante vigilância? Você vai orar para que Deus te dê a graça e você vai vigiar para que no momento certo você dê um passo. No momento certo vai aparecer alguém que você não fala faz tempo e você vai até a pessoa e vai dar um passo. E vai estabelecer ali uma paz. No momento certo, um familiar seu vai chegar até você através dessa oração. Mas é importante você identificar aquilo que te fez e está te fazendo mal ainda. Vou repetir: se você não perdoar, você vai morrer. Né? Então, que está te fazendo mal ainda, para que você possa bem compreender e bem viver a graça de Deus na sua vida. Tá bom, gente? Eu desejo para você que você consiga perdoar todos aqueles que um dia já te ofenderam, mesmo aqueles que você nem lembra mais. Pode buscar na sua mente aí com maturidade, não para remoer, as pessoas que você precisa perdoar, situações que te machucaram, coisas que te incomodam até hoje em momentos de tristeza. Em momentos de tristeza, normalmente a gente lembra de alguém que fez mal pra gente e estabelecer, um propósito com Deus, de orar para que essa situação seja resolvida na sua vida, de que Deus proporcione uma oportunidade para que você possa pedir perdão para essa pessoa, uma pessoa que você maltratou, uma pessoa que você julgou ou que te julgou, te maltratou. Lembrando que não é necessário que a pessoa te peça perdão para que você perdoe. O perdão é sempre e sempre será uma atitude de quem perdoa. Então, se a pessoa não quiser pedir perdão, o problema é dela. Você precisa se resolver com ela e com Deus.
para que você possa colher os frutos de uma vida leve, uma vida com um perdão afiado, como se fosse uma arma mesmo. E aí então, sabe o que você vai colher de fruto? E quero te passar isso para encerrar. Você vai colher de fruto um relacionamento com Deus muito mais íntimo. Uma paz de espírito, uma paz na sua vida muito mais viva. E você vai colher aquilo que Jesus promete no Evangelho, né? Vinde a mim vós todos que estáis cansados, né? E aflitos, porque eu vos aliviarei. Um alívio da parte de Deus vale mais que muita coisa. Então se esforce, tá bom? Se esforce para perdoar, se esforce para buscar esse perdão, para que você possa cuidar melhor de você, tá bom? Uma boa semana, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Incrível para mim, incrível pra gente, incrível para minha esposa, para minha família, ter você por aqui, viu? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, manda esse vídeo para alguma pessoa que você sabe que esse ensinamento pode fazer bem. Não transferindo a responsabilidade, porque o perdão é uma responsabilidade sua, mas transferindo o ensinamento de que Deus quer que a gente perdoe cada dia mais. Então, que a gente compreenda que o homem vê a face, vê o exterior, mas Deus vê o coração. Amém? Deus te abençoe. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.